Pai do Senhor, irmãos. Amém. Receba o abraço do Senhor, do Espírito Santo aí onde você estiver, na sua casa também, que o Espírito Santo possa estar aí visitando, como eu tenho certeza que tem visitado no dia de hoje. Aproveitando que a maioria está de pé, uns que já estão sentados, se quiserem se colocar de pé, vou ler o evangelho que escreveu segundo João, o capítulo 3 e o versículo. Esse versículo ele vai resumir praticamente toda a doutrina bíblica de salvação, teológica, sistemática, qualquer tipo de coisa de indagação. Esse versículo vai resumir exatamente o que a gente precisa de uma maneira simples e clara. Amém, irmãos? Amém. Versículo 16. Quem já conhece esse versículo, levanta a mão aí, por favor. Muitos conheciam. Já quero aproveitar, irmãos, falar aqui que estou muito feliz de estar aqui, presente com os irmãos. Ontem estávamos lá na freguesia do Ó, né? Inclusive tive a dificultosa, mas porém honrosa missão de trazer a palavra, e hoje eu estou aqui. Estou me sentindo até um pregador, pregando 2 dias em seguida. Meu Deus do céu. Terceira já pede música, né? Mas, irmãos, Deus operou maravilha. Não operou, pastor? Operou maravilha. Inclusive eu quero dizer para os irmãos que, para o pastor, para todos que estavam lá, fiquei muito feliz pelos jovens que estavam lá. Acabei me empolgando um pouco, né? Acho que fazia muito tempo que a gente não tinha se encontrado os jovens. Conversei no carro, preguei no carro, depois preguei. Falei demais e a minha garganta já não é uma garganta de pregador. E eu extrapolei, irmão. Extrapolei, estava empolgado, o Espírito Santo operou. E tanto que o Espírito Santo operou, que saí de lá do culto quebrado, pastor. Quebrado. Fisicamente, estava querendo deitar no sofá e meditar e falar: Deus é muito bom, né? Porque eu tenho certeza que Deus, naquele dia, ontem, Deus ele libertou pessoas lá. Libertou, se não libertou naquele exato momento, mas houve uma obra ali que começou a quebrar o coração de pessoas que até queriam tirar a própria vida. E o Senhor e o Espírito Santo, com toda a sua bondade, fez isso. Por que eu tenho certeza que fez isso, irmãos? Eu vou ler aqui para os irmãos sentar rapidinho, tá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem se sentar, irmãos? Porque eu tenho certeza de que Deus operou. Certa vez estava lá em Minas Gerais e eu sou muito feliz pelo pastor que eu tenho. Amém, pastor? Feliz Dia dos Pais para você, para todos os pais que estão nos ouvindo, para os pais que estão nas suas casas aí. Eu, sendo pai de 2 filhos, já quero fazer um apelo aqui que eu estou um pouco cansado, né, irmãos? Os irmãos, eu estou na bateria lá com aquela música no ouvido, depois a gente já sai para pregar, já sai meio tonto, né? E, tipo, eu já estou quase um tiozão, já, né, irmão? 2 filhos, né? Cansado, tem que vir a geração nova aí para poder colocar a obra de Deus cada vez mais adiante, né? Estou cansado, mas feliz porque o Senhor é muito bom. Pastor, eu aprendi muito com o Senhor, amém? Né? Eu não tenho muitas meias palavras para dizer, também não rasgo seda para ninguém, todo mundo já sabe muito bem disso, né? Quando eu conheci o pastor, eu já falei até isso para os irmãos aqui, eu falei: esse pastor é mal encarado, viu? Tinha até um pouco de medo de falar com ele. Esse pastor não vai falar comigo, não. Mas depois que eu o conheci, irmãos, sem demagogia também, não estou querendo exaltar o homem aqui, mas é o melhor pastor que eu já tive na minha vida. Não desmerecendo os outros que passaram na minha vida, que teve um papel muito importante na minha fé, na minha formação de fé, mas o pastor tem sido praticamente um pai na fé, não só porque eu conheci a fé por ele, não porque eu conheci a fé por ele, porque conheci por outras pessoas, mas por esse apoio, esse carinho, esse amor que o pastor tem pelas ovelhas deles. Então eu sou muito grato pelo Senhor e aprendo muito com o Senhor. Estava lá em Minas, como eu já estava falando para os irmãos, né, sobre o culto que também teve ontem. Uma vez estava viajando e tive a oportunidade de pregar lá, uma igreja simples, era a igreja do Avivamento Bíblico, e eu aprendendo com os atos do pastor, incentivado por essa fé que move montanhas, porque
a gente não sabe nada, irmãos. A gente começa a aprender as coisas que a gente vê os outros fazendo e depois fala, Senhor, eu quero ser assim, eu quero ter essa unção, eu quero acontecer isso. Quer um segredo para você? Se você quer ir adiante, se você quer prosperar, se inspire em pessoas que estão dando fruto no Espírito Santo do Senhor. Esteja do lado de pessoas que estão levando a palavra de Deus, que estão incentivando, pessoas que têm palavras positivas, pessoas que têm palavras de fé, de ânimo. Às vezes você fala assim, mas eu não estou prosperando, eu estou assim, estou desse jeito, mas também só fica do lado de pessoas negativas, pessoas que tóxicas, pessoas que só falam besteira, pessoas que te levam para baixo. Às vezes você leva um projeto para uma pessoa, a pessoa fala, isso aí não vai dar certo, e você recebe aquela palavra e fala, realmente não vai dar certo. Irmãos, vai dar certo a partir do momento que você andar com pessoas que estão andando com Deus, amém? Estava lá pregando, pastor, e eu tive aquela ousadia, no momento senti o Espírito Santo, chamei as pessoas da frente, e naquele momento eu colocava a mão nas pessoas, e muitas pessoas, uma mulher ali, caiu ali no chão chorando, e Deus libertou, sabe? Deus fez uma transformação naquele culto, fez algo maravilhoso, o Espírito Santo operou, eu fiquei assim, meu Deus, o Espírito Santo realmente está aqui. Deus, Ele realmente usa aqueles que estão dispostos, não aqueles que se acham capacitados, porque ninguém é capacitado o suficiente ao ponto de levar a palavra de Deus, mas porém Deus pega aqueles que são inúteis e desprezíveis para o mundo para mostrar que tem a capacidade, porque quem capacita é Deus. Aí naquele exato momento, irmãos, Deus fez uma maravilha, Deus libertou pessoas, pastor, transformou, e esse é o evangelho. A Bíblia fala, e de fazer discípulos, a gente aprende com um, aprende com o outro e vai pregando a palavra de Deus. Mas irmãos, quando eu saí daquele culto, eu saí também totalmente quebrado, sabe? Quando começou a me dar dor de cabeça, eu estava indo para a casa da minha sogra, quase que eu parei o carro para não aguentando dirigir de tanta dor de cabeça, o corpo dolorido. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes Deus nos prova, às vezes Deus, em 48 horas, aquilo que nós pregamos, nós somos provados. Você que tem a vontade de pregar, você que é chamado para o ministério, saiba disso. Às vezes Deus vai provar você naquilo que você fala, porque Deus quer mostrar para você que realmente Ele pode. E Deus, Ele não vai nos deixar impune de qualquer coisa. Quando você prega alguma coisa, quando você mexe com as potestade espiritual, foi o que aconteceu ontem, não foi, pastor? Quando você mexe com isso, o inimigo ele se levanta para tentar destruir a sua vida, mas tenha certeza, da mesma proporção, ou não da mesma proporção, mas com uma proporção maior, que o inimigo vai se levantar na sua vida, Deus ele já está de perto, te dando a proteção e a salvação que você necessita. Deus ele está com você. E eu fiquei quebrado, pastor, naquele de Minas, tanto é que eu vim para São Paulo, dolorido, quebrado, depois ainda fui curado, depois fiquei com Covid, como os irmãos, a maioria daqui sabe, quase morri no hospital, né? Fiquei ali numa situação delicada, já estava pensando em mandar uma mensagem para minha esposa, a esposa, tchau, cuido da minha filha, tudo, estava pensando nisso, mas Deus ele é muito bom, irmãos, Deus ele é muito poderoso, e Deus ele está cuidando de você nessa noite, amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas como a gente leu aqui a palavra do Senhor, a Bíblia nos vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu primeiro filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a Bíblia, às vezes ela é tão simples que fica até difícil de compreender ela. Às vezes ela é tão objetiva que às vezes a gente duvida naquilo que é o plano de Deus. Por que eu quero te dizer isso? Existe um plano de Deus para toda a humanidade. Qual que é esse plano? Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a sua imagem, então Deus ele é o Criador e nós somos a criatura. O homem pecou, todo mundo sabe, Adão e Eva pecou, saiu do paraíso, fez tudo aquilo que aconteceu, todo mundo já sabe, e se distanciou da presença de Deus. Só que Deus ele tem um plano desde o início, quando deu a sentença, a mulher falou, com dores você dará à luz a filhos, para o homem você trabalhará e vai comer com o suor do seu trabalho, e para a serpente que foi a que enganou Eva, falou assim, olha, vai vir um
que pisará a sua cabeça. Então, desde o início, quando a gente saiu, quando o homem saiu da presença dos planos de Deus, Deus ele já tinha um segundo plano traçado para a sua vida. Preste atenção, quando às vezes você acha que as coisas saíram do seu controle, saiu do controle até das mãos de Deus, você pensa que as coisas saíram do controle da mão de Deus, Deus ele já tem um segundo plano traçado para a sua vida, amém? Se você está desesperado, se você está angustiado, achando que as coisas estão fugindo do controle, saiba que na tempestade que está acontecendo, Jesus Cristo ele está no barco. Saiba que no deserto que você está enfrentando, Jesus Cristo está no deserto. Saiba que na tribulação que você está passando, o Senhor ele está contigo. E se você crer, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, levantar a mão e dizer: eu creio, Jesus, porque o Senhor é fiel na minha vida. Receba essa palavra, irmãos, porque eu estou incentivando os irmãos a falar isso, para demonstrar a sua fé. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia é muito simples. Deus criou um plano, e nesse plano, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o unigênito, iria descer na terra para dar a sua vida, para que todo aquele, e a Bíblia fala, todo aquele que nele crê, todos, não pereçam. Só que nesse versículo, um pouco antes, a Bíblia fala assim, que Deus, ele amou o mundo. Por que eu quero falar, irmãos, sobre o amor de Deus para conosco? Hoje é dia dos pais, né, pastor? Dia dos pais. E nada melhor que demonstrar o amor de Deus nesse versículo que resume toda a teologia bíblica, falando que o Senhor, ele amou tanto todos que estão aqui, a prostituta que está com um plano de salvação lá onde ela estiver, o menino que está usando drogas ilícitas lá na praça onde ele estiver, que Deus tem um plano na vida dele. Deus amou a vida dele. Deus amou todos pecadores, eu, você, indiferente, de uma tal maneira, mas de uma tal maneira que Deus quis expressar o seu amor, fazendo o quê? Dando o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Queridos, preste atenção, a palavra amor, ela tem um significado muito forte, vocês concordam com isso? É difícil a gente demonstrar ou tentar explicar o que a palavra amor significa na vida de cada um singularmente. É difícil. Existem os 4 amores que é estudado, né, que é o amor ero, o amor ágape, o amor filha, eu acho que é alguma coisa assim, e outros amores que são estudados para tentar definir a palavra amor. Porém, nesse versículo, o amor de Deus ele é tão forte, ele quer demonstrar o quanto ele é poderoso para nós. Ele quer demonstrar o seu amor de pai, tendo seu único filho unigênito, dando a vida para nós que somos meros pecadores. Será que você, nessa noite, entrou aqui nessa igreja, você consegue perceber que isso não é uma história de carochinha? Que isso não é uma história que não existe? Que isso não é uma ficção? Que é algo verdadeiro? Que é algo poderoso? Que é algo que Deus fez, Deus sacrificou o seu único filho, colocou ao mundo para poder sofrer. Filipenses fala que ele, mesmo sendo Deus, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Foi tentado em todas as aflições, todas as maneiras de toda forma que um homem normal é tentado, Jesus Cristo foi tentado, foi humilhado, bateram na face de Jesus, furaram Jesus Cristo, mas tudo isso para que Deus demonstrasse o seu amor por nós. Alguns dias atrás eu ouvi aqui, até nessa igreja aqui mesmo, acho que o Rodolfo estava pregando, ele demonstrou uma ilustração que ele viu de um pai que tinha um filho, e esse pai operava uma linha de trem, alguma coisa assim, né, Rodolfo? Operava uma linha de trem, o filho dele foi brincar, esse filho caiu naquela ponte onde aquele pai operava, e naquele exato momento vinha um trem cheio de pessoas que existiam pessoas boas, pessoas ruins, pessoas drogadas, pessoas de boa índole e tudo mais. E aquele pai viu aquela criança caindo, mas não dava tempo nem de pegar aquela criança e nem de fazer nada, a não ser abaixar e sacrificar o filho para salvar aquelas pessoas que estavam no trem. E o vídeo era tão impactante, irmãos, por que eu falo isso? Porque quando o Rodolfo pregou isso, ele falou, naquela mesma semana, eu estava lembrando desse vídeo. Por quê? Eu acho que uns 5, 6, não,
eu sou muito ruim de números, mas acho que uns 7 anos atrás, foi onde eu vi esse vídeo pela primeira vez. Eu estava passando uma situação muito difícil com meu filho, porque havia uma possibilidade de eu não vê-lo mais, como alguns sabem, que separei da mãe dele e havia essa possibilidade de eu não ver, mas então eu estava muito quebrado. Agora imagine, irmãos, quando eu vi esse vídeo e eu vi aquele pai chorando e tomando uma decisão de abaixar aquela ponte, sacrificar o seu único filho, a quem ele ama, a quem ele tem um afeto, a quem ele tem um apego, mas sacrificou para poder salvar aquelas pessoas. Meu Deus do céu, eu já estava quebrado, meu coração, sabe? Eu vi aquele vídeo umas 3, 4, 5 vezes e chorava, porque eu sabia, eu conseguia sentir o que aquele pai estava sentindo. E é isso que eu quero demonstrar para você. Será que nessa noite você consegue sentir o que Deus sente pela sua vida? O apego, o afeto, a palavra amor. Será que você consegue resumir na sua vida pelo sacrifício que Deus fez em dar o seu Filho unigênito por amar você? Por ter esse amor? Às vezes a gente somos tão ingratos, irmãos. Às vezes nós não sabemos aquilo que nós temos de valor na nossa vida. Às vezes nós ficamos muito vendidos por qualquer coisa, colocamos problemas em tudo, não agradecemos a Deus por nada, não somos gratos pelas pessoas que estão ao nosso lado, não somos gratos pela porta que essa igreja está aberta aqui para podermos louvar a Deus, não somos gratos pelo dia que nós levantamos. Às vezes nós somos tão ingratos por tantas coisas e esquecemos que o amor de Deus, ele está em nós, está passeando em nosso meio, porque o amor de Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós. Será que nós conseguimos imaginar que Deus tem um amor tão grande por você, e às vezes você faz tão pouco caso de Deus? Às vezes você quer ter um afeto de uma pessoa, às vezes você quer, irmãos, às vezes a gente quer ter uma atenção de certa pessoa, a gente faz tantas coisas para ter uma atenção, para ter um carinho, para ter, sabe, um apego melhor, e nós não sentimos, mas aquela pessoa não está me dando atenção, aquela pessoa não está fazendo para mim aquilo que eu acho que ela merecia. Mas você percebe que Deus, ele tem um amor por você, e às vezes você faz tão pouco para Deus. Eu não estou querendo falar isso para que você, de repente, vire um super crente, não. Mas é entender que em todas as coisas, Deus, ele se faz presente na nossa vida, ele está nos amando em todos os momentos. Em toda e qualquer situação, Deus, ele está querendo nos pegar no colo. Às vezes, somos nós que nos distanciamos de Deus, porque Deus, ele está sempre no seu alto e sublime trono, pastor. Deus está sempre lá. Jesus Cristo está sempre lá com os braços abertos para você e para mim, quando você quiser se voltar a Ele. A própria Bíblia fala: voltai-vos a Deus e Ele voltará a vós. A partir do momento que nós voltarmos a Deus, Deus, ele se voltará a nós. A partir do momento que nós entendermos o verdadeiro sentido do amor de Deus na nossa vida, nós iremos saber que nada pode separar do amor de Deus. Amém? Eu vou ler aqui para vocês terem certeza que Deus, ele é poderoso na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 38. A Bíblia diz: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada. Presbítero Osto, nada pode separar a gente do amor de Deus. Você está se sentindo mal amado porque você não se voltou para Deus. Porque Jesus, ele falou: olha, Pai, não lançarei nenhum que veio a mim fora. Todos que vieram a mim, eu não lançarei fora. Se você está precisando de alguém, de um consolador, de uma pessoa que vai ser seu amigo, saiba que esse amigo é Jesus Cristo, o Espírito Santo e o próprio Deus. É o amor
de pai, o amor ágape revelado na figura e no sacrifício que Jesus Cristo fez. Entenda, irmãos, eu quero te explicar que esse amor é poderoso. Se você está ouvindo essa mensagem e leu esse versículo, está achando que isso é uma história de ficção, isso daí vai ser em vão. Mas se você está aqui, é porque você acredita em Deus. E se você acredita em Deus, veja aquilo que Deus está fazendo por você. Irmãos, Deus, Ele nos ama de uma tal forma que não podemos explicar. Fica até difícil eu resumir a palavra do amor de Deus para conosco, mas diante desse versículo é o fato inegável que Deus, Ele nos ama de uma tal forma que não há amor melhor ou maior que esse. Para vocês verem o tanto que Deus, Ele quer se mostrar a nós, se mostrar como um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, em diversas passagens bíblicas, e até em diversos atos proféticos, Deus, Ele tentou mostrar para o ser humano como que Ele nos ama, e como às vezes Ele se sentia conosco. Se a gente pegar a Bíblia, Deus, Ele se revelou como um noivo, Jesus Cristo se revelou como um noivo que estava ali para chegar até a sua noiva, para entrar no cortejo nupcial. Jesus Cristo, Ele se revela como um bom pastor que vai atrás de uma só ovelha, enquanto há 99 lá no seu pasto. O Senhor, Ele nos revela que Ele é a vara e nós somos os ramos dessa vara. Ele é a videira e nós somos as varas que estão ali enxertadas nessa figueira. Deus, Ele nos revela de uma tal forma, irmãos, que Ele quer mostrar que tudo é dele, tudo pertence a Ele, e a sua vida também pertence a Ele. Olha para você ver como que Deus, Ele quer demonstrar aquilo que às vezes Ele sente por nós. Certa vez Ele chama o profeta Oséias, está escrito no livro de Oséias. Todo mundo conhece o profeta Oséias, ou não, porque é um profeta menor, mas Deus chama o profeta Oséias, e para demonstrar o que o Senhor, o que Deus estava sentindo naquele exato momento, sabe o que o Senhor falou para Oséias? Oséias, é o seguinte: eu quero que você pegue uma prostituta e case-se com ela. Aí Oséias, como um profeta obediente, pegou lá a prostituta e casou com ela. O porquê o Senhor falou isso para Oséias? Para demonstrar aquilo que ele estava sentindo com o povo de Israel. Ou seja, vamos trazer para nós. Às vezes nós queremos relacionamento com Deus só em um momento. Às vezes nós só sentimos que temos relacionamento com Deus só nessas 2 horas de culto. Só nesse exato momento. Irmãos, isso não é... Me desculpe. O amor de Deus, ele é infindável. E os céus estão abertos derramando o amor de Deus. E Ele demonstrou pelo seu Filho amado que morreu na cruz do Calvário, sofreu por mim e por você. Mas às vezes nosso relacionamento com Deus é superficial. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é só para nos dar uma simples e leve impressão de que estamos fazendo certo. Talvez essa palavra foi um pouco mais dura agora. Eu estou sentindo que tem sido um pouco mais dura, mas ela é necessária. Porque Deus, Ele quer se relacionar com você como o noivo e a noiva, como o pai e como um filho, como um pastor e como uma ovelha. Então saiba que em todas essas ilustrações sempre foi ou a noiva que saiu, ou a ovelha que se desgarrou, ou em Lucas capítulo 15, o filho pródigo que pediu a sua herança e saiu da sua presença. Em nenhum momento, o relacionamento foi cortado de cima para baixo. Mas às vezes a gente corta o nosso relacionamento porque queremos viver aventuras, queremos viver emoções, queremos viver algo que achamos diferente, ou porque achamos que os nossos amigos, como o filho pródigo falou assim, bom é estar com os amigos, bebendo, farreando, ou como a noiva lá que saiu, deixou deixou o óleo da botija lá se apagar porque achou que o noivo não ia aparecer. Irmãos, Deus, Ele não quer que sejamos crentes somente de aparência, somente nas 2 horas de culto no domingo. Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Deus quer demonstrar o seu amor, mas Ele quer que você também o ame. Amém, irmãos? Deus, Ele quer que você o ame. Deus, Ele quer que você tenha esse amor. E eu quero que fique bem claro aqui.
que o amor de Deus, ele nunca falha. Deus, ele tem sempre a segunda chance. Deus, ele tem sempre uma segunda chance para a mulher prostituta que queria ser apedrejada pelos homens. Deus sempre tem a segunda chance para o filho pródigo que largou os seus bens para viver uma aventura. Deus sempre tem uma segunda chance para aquele que roubou, mas no último dia falou assim: Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso. Deus sempre vai ter uma chance, irmãos. E se o inimigo ou se o diabo tem colocado palavras na sua mente, achando que você não tem mais jeito, porque você pecou, porque você ofendeu alguma coisa, porque você está sujo, porque você não pode tocar em Jesus Cristo, porque você está sujo, saiba que isso já não é mais válido, porque não é você estando sujo que vai sujar Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo estando limpo que vai purificar você. Às vezes nós somos tão religiosos que achamos que, irmã Eunice, que nós temos que ir para a igreja quando nós estamos muito santos, quando nós estamos muito bem. Ah não, agora eu vou lá, vou cantar o meu hino, vou pregar a palavra, vou dar o meu testemunho, porque eu estou muito bem. Mas quando nós estamos quebrados, irmão, a gente trabalha com jovem, e a gente sabe que jovem cai, peca, e jovem vai na internet, faz besteira, né? Acontece muita coisa, mas não é isso que vai te afastar da presença de Deus, é a falta de arrependimento. E nessa noite o Senhor está falando contigo: volta para minha casa, que o meu amor é abundante sobre a sua vida. Não é o seu pecado, irmãos, que vai fazer que você se separe do amor de Deus. Olha, nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nem as profundezas, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você sente amado pelo Senhor nessa noite? Levanta a mão e glorifica Ele. Você sente abraçado aí pelo Espírito Santo aí na sua casa? Então sinta que o Senhor, Ele te ama. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, neste culto, que é um culto que caiu bem no Dia dos Pais, né? Nada melhor de falar do amor de Deus para conosco. Abra sua Bíblia para a gente encerrar, viu, irmãos? Não vou demorar muito aqui, porque eu mesmo estava ali celebrando, né, esse dia, e eu acredito que muitos irmãos estão cansados, né? Acho que o Renan deve ter feito aquele churrasco na casa dele. E é bênção demais. Capítulo 22 de Gênesis vai falar a história de Abraão. Eu acho que eu nem vou ler para a gente. Eu estava pensando em ler, mas eu acho que o tempo aqui não vai nos esperar. Todo mundo sabe que Isaac era o filho da promessa, ou seja, Abraão já estava avançado de idade. Eu nem sei quantos anos Abraão tinha. Se tiver algum teólogo pode falar, 100, mais de 100, sei que é mais de 100. Mais de 100 anos, 120 anos. Olha só, e Deus teve uma promessa para ele, ele acreditou naquela promessa, e aquela promessa se materializou no seu filho Isaac. Estava lá, Isaac bonitinho, filho da promessa. Irmãos, agora imagina, 120 anos... Depois de Deus ter feito uma promessa para Abraão, nasce aquele menino. Imagina o amor de Abraão para com Isaac, né? Ali está o meu filho, filho da promessa. Olha, pessoal, sabe? Aquele troféu que quando você chega no culto, tá vendo? Falaram que eu não ia vencer, está aqui. Essas coisas. Aí, de repente, Deus, no capítulo 22, o versículo 2, já para adiantar, depois que Deus chamou Abraão, ele falou assim, ó, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te darei. Olha só, irmãos, o filho da promessa, e o Senhor ainda enfatiza, pega a Isaac, o teu filho, a quem tu amas, e oferece ali em sacrifício. Às vezes, Deus nos coloca em prova que a gente achamos que não é Deus que está falando, porque não queremos ouvir a voz de Deus. Porque é muito fácil, pastor, a gente acreditar em Deus quando Deus fala que a gente vai prosperar. É muito fácil acreditar em Deus quando o Senhor fala assim, ó, as portas vão abrir e todo mundo vai ver que eu sou Deus na sua vida. Isso daí é muito fácil.
Mas quando Deus nos leva à aprovação, quando Deus nos leva a um momento de particular para demonstrar se você tem fé ou não, às vezes a gente nos enfraquece. Não foi o caso de Abraão. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: nós queremos muito mostrar as nossas glórias, mas as nossas lutas a gente quer esconder. E isso deveria ser o contrário. A luta, a prova, a dificuldade, ela só nos faz crescer e prosperar, só nos faz fortalecer. E às vezes, só glória nos torna uma pessoa até, vamos dizer, muito inflexível, porque só queremos o bem. Deus pede para Abraão, pega a Isaac e o sacrifica. Aí Abraão pega Isaac, o filho que ama. Olha, estamos num culto aqui de Dia dos Pais. Vamos lá, Isaac, vamos fazer um sacrifício. Pai, onde vamos? Não, vamos fazer um sacrifício. Aí pega os moços e vamos lá, tal. Quando chega perto do monte, Abraão fala para os moços: fica aqui. Para os moços só vai eu e meu filho agora. Irmãos, tem certa ocasião na sua vida que algumas pessoas ela tem que ficar até um certo momento. Tem pessoas na sua vida que não precisam saber de tudo que você faz. Tem pessoas que às vezes você quer levar em certo nível da sua vida que não deveria levar. Então a gente tem que ter a inteligência de saber que tem pessoas que não podem passar de certo grau de intimidade. Não é desfazendo ou desmerecendo, mas é isso que acontece. Olha só, Jesus Cristo, quando foi se transfigurar, ele andava com os 12 discípulos. Primeiro era 70, depois foi para 12. Depois, quando era um momento mais íntimo, Jesus Cristo ele falou assim: olha, fica aqui, só vai comigo Pedro, Tiago e João, porque é aquele que confiava. Jesus Cristo foi curar uma menina que estava morta. Todo mundo lá desacreditando. Aí Jesus Cristo vai lá naquele lugar e fala assim: peraí, fica aqui, só vai comigo Pedro, Tiago e João. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que está na sua vida porque está te atrapalhando. Tem gente que só vai lá para saber se você pode ou se você não pode. Tem gente que está entrando na sua vida só para saber se está prosperando, para falar ou para fofocar da sua vida. Mas sabe que nessa noite o Senhor está abrindo seus olhos, amém? Aí Abraão sobe lá no monte, e quando chega perto, aí Isaac falou assim: olha, o tutelo está aqui, a lenha está aqui, está tudo aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? Lembrando, irmãos, quando Abraão falou para os homens ficarem lá, ele disse assim: eu e o meu filho, nós subiremos para fazer o sacrifício, e nós retornaremos a vós. Preste atenção que Abraão é um homem de fé. Eu não sei o que Abraão quis dizer com isso, porque Deus já tinha pedido a Isaac em sacrifício. E Abraão falou para os homens: nós iremos, mas nós retornaremos. Eu não sei se Abraão tinha tanta fé que mesmo fazendo sacrifício vivo ali, Deus o ressuscitaria, ou ele já estava prevendo o que Deus iria bradar no seu coração. Mas Abraão tinha fé. Abraão sabia que as promessas de Deus ela não falham independente da circunstância, porque Isaac era o filho prometido a Abraão. E ele sabia que ele iria com Isaac para fazer o sacrifício de Isaac, mas voltaria com Isaac. Preste atenção como Abraão tem a fé, irmãos. E todo mundo sabe a história. Isaac fala: pai, o tutelo, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão fala: cordeiro Deus proverá. E mal sabia que Isaac seria sacrificado. Pastor, agora imagina aquele filho, depois que estava tudo certo, Abraão pega e coloca Isaac para ser sacrificado. Qual que era a mentalidade do Isaac, imaginando que seria sacrificado pelo seu próprio pai? Às vezes nós duvidamos. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se Deus ele pede para você ir até tal lugar e até tal situação, vá, porque Deus ele vai se responsabilizar de tudo. Se Deus mandar você ir para tal lugar e faz isso, faça, porque ele vai se responsabilizar, por mais que às vezes pareça louco, porque tem pessoas hoje aqui nessa igreja que estão vivendo uma loucura de Deus, está passando por uma transformação que é uma loucura de Deus, mas Deus está no controle, no momento e na hora certa as coisas vão acontecer. Sabe Isaac lá, na hora que Abraão vai sacrificar o filho que ele ama, o filho da promessa, o filho que era o troféu de Abraão, o anjo brada: Abraão, não faças mal ao menino, porque eu sei que tem fé. E depois Abraão vê o cordeiro lá para ser sacrificado. Amém, irmãos? Deus ele está no controle da sua vida. Deus ele te ama.
O céu está aberto, o amor de Deus ele está aberto, descendo sempre do céu para você. Não corte essa relação, esse amor de pai para filho. Eu senti na pele o que é ter amor de pai para um filho. E muitos são pais aqui e sabem o que é você amar o seu filho e querer sempre o bem. E às vezes nós erramos por ensinar coisas que talvez não deveria ser ensinado porque achamos que é o melhor. Mas às vezes nós temos que deixar os nossos filhos ser provados para mostrar para ele que as coisas vão ficar bem no final. Amém? E Deus ele ama você. Quem está se sentindo amado pelo Senhor? Pode levantar a mão. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Posso terminar aqui com uma oração? Orar por você, amém, irmãos? O pai sempre está com a cama preparada, e com o cordeiro, e com o anel, e com a veste preparada para dar para o filho, para voltar para a casa dele. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Ou quer aceitar Jesus Cristo? Não sei se todos são evangélicos que estão aqui. E inclusive eu quero fazer um apelo para você que está assistindo essa live. Se você não é evangélico, se você está na casa de uma pessoa que é evangélica e pertence a essa igreja ou não pertence, e você ouviu essa palavra, você ouviu os louvores, o Senhor tocou no seu coração, se você quiser aceitar Jesus na sua casa, os irmãos estão aqui, pede para alguém escrever o seu nome aí no YouTuber, né? E o Senhor, o mesmo Deus que está aqui, Ele está na sua casa, está no coração de vocês aí, e Ele vai com vocês. Se você quiser aceitar Jesus ou reconciliar, escreve o seu nome ou levante a sua mão, você que está aqui presente, porque o amor de Deus, ele não cessa. O amor de Deus é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Meus queridos, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você fazer o bem, mesmo você não enxergando os resultados. Eu vi um testemunho de uma pessoa que falava assim que ela leu um livro, e o livro, eu acho que eu já até falei sobre esse livro aqui, e deixo até para os irmãos lerem, que é um ótimo livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro tinha uma frase que falava assim: gentileza gera gentileza. E o testemunho que essa pessoa deu, falou que tipo assim, você fez um bem para uma pessoa e você continuou fazendo bem para outras pessoas, de repente aquela pessoa lá voltou, aquele bem voltou para você. Porque isso que é o Evangelho. O Evangelho é você fazer o bem sem querer retorno. O Evangelho é você lançar o pão sobre as águas, para que depois de muito tempo você possa recolher. Já lançaram um pão sobre umas águas, irmão? Você não vê mais farelo nenhum dele, você não vê nada, porém o bem volta para você. É engraçado, eu falei, acho que foi quinta-feira passada, né? Esse livro, eu comprei ele, comecei a ler esse livro e estou tentando ainda ter essa prática de fazer o bem sempre, de fazer o bem, independente de quem for, evangélico ou não, sempre fazer o bem, lançando o pão sobre as águas, lançando o bem sem reconhecimento. Mas aí eu estava vindo de viagem, é uma coisa pequena, irmão, mas olha que nas coisas pequenas Deus trabalha. Passei no pedágio, aí quando eu fui pagar o pedágio, a moça falou assim: olha, a mulher lá da frente falou que o seu pedágio está pago, ela já pagou o seu pedágio. Eu falei, legal, né? Aí ela falou assim, e ela mandou falar que gentileza gera gentileza. E olha só como é interessante, essa palavra já estava no meu coração há muito tempo. Aleluia. Aí eu falei, nossa, interessante, será que ela leu o livro? Ela falou, não, é uma campanha de igreja dela, tal. Queridos, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você fazer o bem. Talvez você tenha pensado na sua casa aí, no seu mundo, você fala, eu estou fazendo bem, ninguém está me reconhecendo, ninguém está vendo, não está voltando para mim. Irmãos, vai chegar uma hora que o bem vai voltar para você. E outra coisa, esse bem que você está fazendo já é fruto do Espírito Santo que está dentro de você. Então é isso que eu quero deixar para você. Vale a pena você ser maduro, ter fé, vale a pena você ficar na presença do Senhor, vale a pena você confiar no amor de Deus, vale a pena quando o mundo virar as costas para você, você saber que o Senhor, Ele está no alto céus, olhando por você e falando, filho, está tudo sobre o meu controle.